para compor a mesa de trabalho aqui, para iniciarmos as palestras, João Guilherme Vargas Neto, analista político e consultor sindical. Por favor, João. Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho, que é diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, DIAP. Por favor, Toninho. Eu quero convidar a nossa madrinha, Zaida, nutricionista, para me ajudar aqui nessa mesa. Por favor, Zaida. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar meus colegas de mesa, a Zaida, o Garrido, o João Guilherme, cumprimentar cada um de vocês e dizer da satisfação de participar desse 4º curso de formação sindical da CNTU. O tempo aqui é curto, são 20 minutos para uma exposição sobre a conjuntura política, econômica e sindical do país. Vou buscar, dentro desse tempo, resumir aqui os pontos centrais dessa conjuntura. O primeiro aspecto que nós temos que ter presente é que houve uma mudança de governo e uma mudança de paradigma nas relações econômicas, sociais e políticas. Sai de cena um governo com todas as suas contradições, tinha compromisso com o interesse nacional, defendia a legislação trabalhista e previdenciária, embora defendesse aperfeiçoamentos em relação a alguns aspectos, priorizava o orçamento em favor dos mais necessitados, né, e tinha uma forte preocupação, isso pode parecer contraditório, mas é a grande verdade, com a transparência na relação entre o Estado e a sociedade. É tanto que fez 10 leis que permitiram a instituições que, no passado, viam as relações entre Estado e sociedade de modo embaçado, para ver de forma nítida e absolutamente clara. Não vou citar aqui as leis, até para não ocupar todo esse tempo, mas sem essas leis não teria sido possível, por exemplo, convênios e rastreamento de contas para identificar lavagem de dinheiro. O COAF jamais existiria sem essas leis. Jamais seria possível promover convênio com organismos internacionais para fazer o rastreamento de recursos enviados para o exterior. Sem essas leis, não seria possível colocar na cadeia políticos, empreiteiros, banqueiros, etc. Sem essas leis, não seria possível o esquema que o Ministério Público tem utilizado, e muitas vezes de forma seletiva, a chamada delação premiada. Aliás, tem 3 tipos de desvio de conduta no Brasil que têm que ser combatidos fortemente. O primeiro é a corrupção, e já existem instrumentos e meios para combatê-la. E tem gente até, vamos dizer assim, distorcendo esses mecanismos, esses instrumentos, para escolher, de acordo com o seu interesse político, aqueles a serem primeiro denunciados ou investigados. O segundo é a lavagem de notícia, que é quando a imprensa deliberadamente, sabendo que a informação é claramente falsa, divulga essa informação para constranger cidadãos, instituições, etc. E a terceira é o desvio, né, no uso da delação premiada, condicionando a aceitação dessa delação à denúncia de determinadas personalidades. E isso tem sido praticado no Brasil. Então, esses 3 tipos de postura devem ser fortemente combatidas, né? Até porque, sem o enfrentamento disso de modo claro, o Estado Democrático de Direito corre risco. Nós temos um ambiente, portanto, de muita preocupação com essa permuta, com essa troca de comando na direção do país. E aqui eu pego emprestado uma fala do João Guilherme para falar da necessidade da unidade de ação das forças progressistas no Brasil. É maioria quem está unido. Se tivermos dividido em grupo de 10, se tiver um grupo oposto de 15, ele será a maioria em relação a gente,
em grupo 10. Nós precisamos nos unir. Essa unidade de ação é fundamental. E o João dizia, em dado momento, que a unidade orgânica não é possível nem necessária. A unidade política é possível, mas não é necessária. Mas a unidade de ação é fundamental, é indispensável. Se temos o mesmo objetivo, ainda que com táticas distintas, devemos nos unir nessa ação. E essa ação, na estratégia, deve ser defensiva, reativa, mas também com a apresentação de alternativas. É preciso ter clareza que no governo anterior, em relação aos temas de interesse dos trabalhadores, mesmo quando o governo tinha uma proposta que, em certa medida, contrariava esses segmentos, tinha lá no seu interior alguém divergindo, alguém brigando, para, se não retirar esse tema da pauta, pelo menos amenizar os seus efeitos mais perversos. Você tinha um governo de coalizão com a presença forte de liberais, inclusive Ministério Estratégico, como Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior, Ministério da Agricultura, mas tinha gente do campo popular, progressista, de esquerda, preocupada com o interesse nacional, que fazia o contraponto. Então, o que saía de lá tinha uma certa calibragem, representava uma certa média do país. A base no Congresso era uma base que tinha forças de esquerda, força de centro-direita, portanto, havia ali um certo equilíbrio. Tínhamos uma presidente da República que poderia, havendo excesso em relação a esse equilíbrio indispensável, com poder de veto para impedir que retrocesso pudesse se concretizar. A nova realidade, isso não existe mais. O novo governo apartou e definiu claramente os campos. Existe uma esquerda no Congresso, uma oposição no Congresso formada pelos partidos de esquerda, que somam 100 parlamentares, e tem uma base difusa de centro-direita e de centro que forma ali 413 parlamentares, dividido mais ou menos da seguinte ordem: 240 apoio consistente, ou seja, se o presidente disser você vai ter que morder alguém, ele vai lá e morde, mas esse alguém é sua mãe, ele disse, não interessa, está envenenada, não quero saber. Esse vai lá, é cão de guarda e faz. Tem mais 173 que seria apoio condicionado, ou seja, gente que diverge da orientação do governo por razões ideológicas, mas majoritariamente por razões fisiológicas. Então, o governo terá que, para aprovar a emenda à Constituição, que negociar com esse grupo, que é o chamado Centrão, lá no Congresso. Então, você tem um governo que, no seu interior, não tem mais contradição dessa natureza. É um governo de perfil liberal e fiscalista. É, para dizer, sintetizando numa frase, o retorno da agenda do consenso de Washington, que foi suspensa durante 12 anos e alguns meses nesse país. Então, a agenda neoliberal volta e volta com muita força. Muitas vezes a gente, na análise política, pode ser confundido do ponto de vista do posicionamento individual, mas a análise ela não deve considerar apenas, exclusivamente, do ponto de vista pessoal. E aí eu digo para vocês o seguinte: na disputa que houve em relação à presidência da Câmara, errou taticamente a esquerda quando apoiou o candidato Rodrigo Maia, contra o candidato do Centrão, que era o deputado lá, Rogério Rosso, do Distrito Federal. O Centrão é uma massa difusa, fisiológica, que não tem compromisso programático e ideológico. Ele é fisiológico, ele vai de acordo com as pressões ou de acordo com os estímulos que forem oferecidos, portanto, os benefícios ou a ameaça. O Rodrigo Maia, não. O Rodrigo Maia tem política na cabeça, tem ideologia na cabeça, é um homem de direita convicto, é uma direita liberal que acha que o Estado atrapalha em todos os campos e que ele deve servir apenas e exclusivamente para garantir a moeda, garantir a propriedade, garantir contratos, né? E, eventualmente, financiar 3 áreas: saúde, educação e segurança, e mais nada, mais nada. Essa é a convicção dele. Então, ele age com base nessa visão de mundo e vai priorizar
a implementação dessa agenda com convicção. Ninguém vai desvirtuá-lo do caminho. Não há pressão que o tire desse caminho. Aliás, a respeito disso, é importante dizer que a nova equipe governamental, a começar pelo presidente, não é vulnerável, não é sensível a pressões populares. Basta dizer que o próprio Michel Temer, como deputado federal, foi o relator da reforma da Previdência no governo Fernando Henrique. Hoje, se não existe idade mínima para os trabalhadores do setor privado para efeito de aposentadoria, não é porque o Michel não quis, ele propôs, o Congresso é que derrotou na época. Foi o Michel Temer, como vice-presidente da República, na condição de coordenador político do governo, que aprovou no Congresso as duas medidas mais perversas do governo Dilma, as MPs 664 e 665. Digo para vocês, sem o pulso firme dele, a convicção dele, né, não teria sido possível. O nosso pessoal não teria a firmeza para aguentar a pressão dos movimentos contra aquelas medidas que eram claramente contraditórias, né, com aquilo que historicamente se pregou. O ministro da privatização do Michel Temer é o Moreira Franco, que foi o relator da reforma administrativa do Fernando Henrique, que retirou 50 direitos dos servidores públicos. Como diria o Brizola, o famoso gato angorá, né? É ele que está agora cuidando do desmonte do Estado brasileiro. As empresas estatais brasileiras serão entregues ao setor privado e, portanto, não poderão mais se vir como um elemento de equilíbrio em relação às disputas de mercado. Como se tem no sistema financeiro, bancos como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, BASA, BNDES, que impõem um mínimo de equilíbrio, não chega nem a ter esse mínimo, né? Ora, se nós temos bancos com essa dimensão, com capacidade competitiva em relação ao setor privado, ainda praticamos essas taxas extorsivas de juros, imagine se não tivéssemos. O que seria do pobre, do contribuinte brasileiro, do usuário desse serviço bancário, portanto, do consumidor. Então, a orientação governamental vem no sentido, claramente, de promover mudanças com um direcionamento da seguinte ordem. No mundo do trabalho, fazer com que prevaleça a livre negociação e retirando dos trabalhadores a condição de hipossuficiente na relação com o empregador. Na relação com o empregador, o empregado é claramente a parte mais fraca econômica, social e politicamente. Por isso que ele precisa ter algumas garantias que minimamente dê equilíbrio nessa relação, porque senão ele é demitido e se submete a todos os caprichos do patrão. Essas garantias estão em risco. Murilo vai falar aqui da reforma trabalhista, particularmente da terceirização. Esse governo vai, pelo que anunciou na sua proposta Ponte para o Futuro, desindexar, segundo ele, todos os indicadores. E não vai fazer isso, mas vai desindexar alguns. Por exemplo, hoje a lei assegura que o salário mínimo tem correção com base na inflação do ano anterior, mais o crescimento do PIB. A Previdência tem o pagamento do INPC anual integral, a reposição integral. Isso vai ser desindexado, ou seja, vai se retirar essa garantia de reposição desses dois benefícios que têm natureza alimentar, né? Portanto, essa garantia de correção tende a desaparecer, é essa a dimensão. Outro é a desvinculação de receitas em relação a programas específicos. As vinculações estão direcionadas, basicamente, à saúde, à educação e ao desenvolvimento científico e tecnológico. A PEC 241, sobre a qual vou me deter mais um pouco, ela já manda desvincular a despesa com saúde e com educação da receita líquida corrente. Prevê mudanças na melhoria do ambiente de negócio, leia-se precarização das relações de trabalho. Prevê a abertura da economia, leia-se privatização de um lado e retirada de garantia, né, de conteúdo local, por exemplo, na área do pré-sal, do petróleo, melhor dizendo. Né.
Hoje, qualquer aquisição de bens e serviços para essa área, pelo menos 50% tem que ser produzido no Brasil. Isso já está no horizonte aí para retirar. Então, são medidas, todas elas, no sentido de redução da presença do Estado como regulador do ponto de vista protetivo do interesse nacional, porque o Estado não vai deixar de cumprir o seu papel, mas ele vai direcionar esse papel não mais para distribuir renda, mas para garantir contratos, garantir propriedade e assegurar o valor da moeda. O Estado tem 3 monopólios que antes, e eu vou demonstrar isso aqui para vocês, eram utilizados em favor da maioria da população brasileira. E agora vai ser redirecionado. O primeiro deles, monopólio de impor conduta e exigir e punir o seu descumprimento. É o poder coercitivo, é a capacidade que o Estado tem de fazer uso da força, emprego da violência para garantir o cumprimento das ações que emanam do Estado. Esse poder coercitivo de repressão, ele foi pouco utilizado nos últimos 12 anos. Vocês vão ver ser utilizado fortemente agora para reprimir manifestações, por exemplo. O segundo poder é o poder de legislar, de construir as políticas públicas, que, como regra, atuam no campo redistributivo, como reforma agrária, previdência, etc., que tira de um segmento renda e distribui para outro, no campo distributivo e no campo regulatório. Nas 3 dimensões, virá na linha de desregulamentar direito e regulamentar restrições. O que é para favorecer se retira da lei, o que é para punir se disciplina claramente na lei. Tem a prerrogativa, o poder de tributar, e o modo como se tributa, as grandes revoluções no mundo se deram a partir da resistência a verdadeiro confisco, né? As verdadeiras derramas que existiam no sentido de retirar impostos, retirar o excedente da economia. Isso agora vai ficar evidente. Nós temos aí uma situação de déficit. Esse déficit poderia ser equacionado da seguinte forma: aumentar tributos ou retirar incentivos, renúncias, subsídios, etc. Mas o governo prefere fazer o inverso. Ele prefere reduzir imposto, e, portanto, aumentar mais o déficit, e transferir essa conta para os trabalhadores, para os consumidores, retirando direitos. Então, você tem a capacidade, a possibilidade de tributar, pode direcionar essa tributação para a renda, para a propriedade, para o lucro, para dividendos, para a herança, para grandes fortunas, mas prefere tributar salário, né, e tributar consumo, que os mais pobres é que pagam a maior carga. Não há, portanto, uma preocupação em relação a distribuir equitativamente os sacrifícios, se é que há necessidade de efetivamente distribuir sacrifícios. Se tem essa necessidade, seria absolutamente legítimo, todos nós aceitaríamos, contribuir para a recuperação do país de modo proporcional à nossa capacidade contributiva. Mas o que está sendo feito não é isso. Não está se dividindo com os ricos essa crise. Está se jogando nas costas do povo. Então, há claramente uma mudança de governo em que o orçamento público está sendo apropriado pelo setor privado. Toda a lógica do processo, dessa PEC 241, por exemplo, é de congelamento do gasto público durante 20 anos. Mas qual é o gasto público que está sendo congelado? É o gasto público de custeio, são as despesas não financeiras do governo. As despesas financeiras para pagar os credores das dívidas não está sujeito a nenhum tipo de controle. Aliás, o contrário, ela é a beneficiária desse achatamento que inevitavelmente acontecerá. E aí a gente pode dar alguns exemplos de situações em que essa PEC é realmente complicada. Ela aparentemente é neutra, porque se mantém o gasto deste ano e no ano que vem
corrige, aparentemente está tranquilo, né? Não teria prejuízo, seria uma coisa neutra, porque você está apenas definindo a regra, mas não está modificando valores. Mas vamos ver se é isso mesmo. Por exemplo, na Previdência, hoje se gasta hipoteticamente 100 com benefícios previdenciários. Já existe hoje uma regra na lei dizendo que os benefícios previdenciários são corrigidos pelo INPC anualmente. Então, se nós gastamos 100 hoje e beneficia 100 pessoas, só para efeito de raciocínio, calma, você gasta 100 e beneficia 100 pessoas. E essas 100 pessoas têm direito nos seus benefícios à atualização mensal, significa dizer o seguinte: para eu manter esse padrão, o gasto do ano anterior mais a correção da inflação, eu não posso mais permitir que hajam novas aposentadorias. Porque se aumentar o número de beneficiários, eu tenho que reduzir o valor. Portanto, quem acreditar que isso não vai ter perda, não sabe raciocinar logicamente. Se você tem mais gente para se beneficiar de determinada quantidade fixa, você vai ter que dividir, dar menos para cada um, para que todos sejam contemplados. Apenas para dar um exemplo, se estivesse em vigor essa regra de congelamento em termos reais do gasto público, o salário mínimo, no melhor cenário, se ele tivesse sido atualizado desde 2003, com base no INPC pleno, ele seria hoje 30% menor do que o que é. O seu valor, eu fiz o cálculo, atualizado pelo IPCA, seria de R$ 509, e atualmente é de 880. Significa dizer que esses 300 e poucos reais está sendo retirado do miserável que recebe o salário mínimo para ir para onde? O credor dos títulos públicos da dívida brasileira. É isso que está acontecendo. A questão da saúde e da previdência. Fiz também o cálculo. Se tivesse sido atualizado pelo IPCA de 2003 para cá, o valor gasto com saúde e educação hoje seria menos de 50% do que é. Esse engessamento, ele tem uma consequência que é o seguinte: você retira da sociedade, do parlamento e do próprio governo o poder de decidir sobre o tamanho do orçamento, independente de ter crescimento econômico, ampliação da arrecadação, enfim, você retira das pessoas a capacidade. Então, para que ter governo? Você nomeia um vendedor, um gerente, alguém para cuidar disso, e não precisa de governante para definir prioridades. Esse projeto, essa proposta, amplia o conflito distributivo, porque vão lá os miseráveis brigando entre si para segurar migalhas, enquanto onde se pode fazer uma economia mais substantiva não está em jogo, que é a questão do juro, dos lucros, etc. Reforma da Previdência, vou falar en passant aqui, porque vai ter uma palestra específica sobre isso. Apenas para dar um exemplo. A proposta que está sendo desenhada, ela estabelece como idade mínima, estou falando idade mínima, não é máxima, é mínima, 65 anos para homens e mulheres do campo e da cidade, doméstico, todos os trabalhadores brasileiros, 65 anos. Se a gente considerar, e quem se der o trabalho de verificar a tabela do IBGE, vai constatar isso, que existem regiões e cidades no Brasil em que a expectativa de vida não chega aos 65, expectativa média não chega aos 65, significa dizer que naquelas localidades, pelo menos metade da população não poderá nunca em vida usufruir desse benefício. Mas, se fosse só isto, só a idade mínima, e com o aumento da carência que eles estão propondo de 15 para 25 anos, talvez fosse menos mal, mas tem uma segunda perversidade, é que a aposentadoria por idade, o cálculo será o cálculo de aposentadoria por idade. Significa dizer o seguinte: que o sujeito com 65 anos de contribuição, ou a pessoa, a mulher, o homem, e que tenha, hipoteticamente, 65 anos de idade e 35 de contribuição, o cálculo do benefício dele começa com 50%, na parte relativa aos 65 anos.
e depois ele vai acrescentando 1% por cada ano de contribuição. A carência é de 25. Então, se ele tiver 25 e 65 de idade, ele pode se aposentar, mas se aposenta com 75% do valor. Se ele tiver, para ter 100% do valor, ele terá que ter 50 anos de contribuição. Então, o sujeito, para se aposentar com a idade próxima a 65, ele teria que começar com 16, não ter interrupção nem um dia na vida dele contributiva, e com 66 ele alcança o 100%. É isso que está sendo proposto, ou que está sendo, pelo menos, ao primeiro desenho que tem lá, da reforma da Previdência. Então, é uma proposta realmente perversa, preocupante, porque ela exatamente impede que muita gente tenha acesso a uma série de benefícios sociais que atualmente estão assegurados. Tá, então vou concluir já. Então, precisamos nos organizar, né, para fazer esse enfrentamento, mobilizar e conscientizar politicamente a população, orientar a formação para a cidadania. Nós temos uma lacuna de formação muito grave, foi isso que levou a esse estado de coisa. O Lula se elegia e batia na costa do dirigente, me avalie daqui a 4 anos, né? E ninguém se mobilizou para poder defender essas propostas. Se eu tivesse tempo aqui, eu listaria para vocês as conquistas dos últimos anos nos mais variados campos, mas vai ocupar tempo, a gente pode aprofundar no debate, exatamente. Então, nós temos, então, que trabalhar na formação fortemente. O ambiente está confuso, tem um clima de hostilidade muito forte na sociedade, houve um envenenamento da sociedade contra o PT e a esquerda em geral, se colocou nesse segmento um carimbo de corrupto, né, de irresponsável fiscalmente, né, e isso contaminou as relações, deu um conteúdo fundamentalista, e nós temos que ter todo o cuidado. Separar essa questão de golpe do debate objetivo do conteúdo das ações. Se a gente misturar as estações, nós não vamos conversar com absolutamente ninguém, porque na nossa família vamos ter uns 50 golpistas, se tiver 100 lá, que a sociedade está dividida. Então, vamos ter que ir no conteúdo e mostrar para a população, de forma objetiva, que o que tira do trabalhador, desse mais humilde, vai para outro segmento. Todos os fatores de produção têm a sua remuneração. Então, o trabalho, a remuneração do trabalho é o salário. Se você coloca um galpão à disposição para a produção, é o aluguel. Se você empreende, constrói uma empresa ou investe numa empresa, você tem o lucro, tem o dividendo. Se você empresta dinheiro, você tem juro. Então, é assim, todos os fatores de produção têm remuneração. Então, ou vai para o salário, ou vai para o capital, não tem meio termo, ou vai para um ou para outro, só que o capital está ramificado em várias áreas. Se você pegar a distribuição funcional da renda, para analisar sob um outro ponto de vista, renda do exterior são pagamentos que se paga pela propriedade intelectual, pelo conhecimento, através da patente, de royalties, etc. É um segmento que está crescendo muito, é empresarial, faz parte da renda nacional. Os aluguéis, quem mais aluga, constrói, são as grandes construtoras, as grandes empreendedoras nesse campo e que tem ali uma regra, um mecanismo que preserva a sua participação empresarial. O empresário demite, sonega, importa, automatiza, faz o diabo, mas não abre mão da sua margem de lucro. Sistema financeiro, idem. Então, se a gente não preservar, não brigar pelos nossos direitos, quem é que vai brigar? Então, temos que fazer esse trabalho de conscientização e aí temos que, para concluir, fazer o seguinte, lembrar que não estamos mais nos anos 60, em que tudo no movimento e nada no objetivo era moda, especialmente do movimento estudantil. Agora você tem que ter clareza que não basta ser contra. Também tem que ter clareza que não basta mais apenas reivindicar. É preciso apresentar alternativas. Nós estamos num enfrentamento com uma direita e o neoliberalismo internacional muito sofisticado que está
disputando mentes e corações e com argumentos muito consistentes, cada vez mais elaborados, para convencer gente, tem convencido muita gente. Então, o discurso de fora isso, fora aquilo, etc., não vai funcionar. E eu dou um exemplo, apenas para concluir, ilustrando como é que a gente muitas vezes comete erros grosseiros nesse processo. No Rio Grande do Sul, na época que o Antônio Brito era governador, houve uma manifestação dos professores que até cadeirante, professor aposentado em cadeira de roda, foi para lá, dada a indignação com a atitude do governo em relação aos professores naquele estado. Todos foram para a rua, a manifestação maior que já houve lá no Rio Grande do Sul. O Brito não dormiu à noite esperando a manchete do Zero Hora no dia seguinte. O editor do Zero Hora era um sujeito do MR8. E aí, no dia seguinte, ele põe a manchete do jornal: a maior marcha contra o neoliberalismo. Aí o Antônio Brito respirou aliviado. Ufa, eu achei que era contra meu governo. Quer dizer, ficou absolutamente tranquilo. Você bateu no slogan, o cara ficou absolutamente tranquilo. Então, vamos usar o ferrinho de dentista. E no ponto que tem que ir, né, e demonstrar claramente onde é que está o problema e fazer com que as pessoas possam ver esse problema e, a partir da visão, possam demover. Aliás, se há hoje combate à corrupção, é porque se mostrou onde é que estava, se deu um instrumento para isso. Então, com isso, eu queria concluir agradecendo a paciência de todos vocês, me colocando à disposição do debate. Muito obrigado.